e permitir que a palavra de Deus nessa noite ela faça morada em sua vida, permitir que a palavra de Deus como semente ela caia na boa terra que é o seu coração nessa noite. Eu tenho aprendido que a boa pregação não é aquela que tem palavras bonitas. A boa pregação é aquela que a gente escuta e vive e coloca em prática. Então que essa possa ser a boa pregação de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Você pode repetir comigo esse último pedaço do versículo? O Senhor é com ele. Mais uma vez, o Senhor é com ele. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, glorificamos e exaltamos o teu nome, louvamos e bendizemos ao Senhor. Portanto, ó Deus, nesse momento a tua palavra será pregada, que a boa porção do Senhor seja distribuída nessa noite à tua igreja. Ó Deus, a tua palavra diz que ela nunca volta vazia. Portanto, Senhor, ministra o nosso coração, fala, ó Deus, ao nosso entendimento, ministra, meu Senhor, a nossa alma. Mata a nossa sede, ó Pai, mata a nossa fome nessa noite, e que possamos sair por essas portas diferente da maneira em que chegamos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos um versículo que nos apresenta uma situação que estava em evidência naqueles dias. Para nós entendermos melhor essa palavra, esse versículo, é necessário que a gente inicie no versículo 1 do capítulo 16, que vai tratar acerca de uma nova escolha de Deus para um novo rei, para a sua nação escolhida e eleita. A Bíblia diz que naqueles dias o Senhor ele brada dos céus e fala ao coração do profeta Samuel. Samuel, todos nós sabemos que era o filho de Ana e também filho de Eucana, o menino que, por promessa de Deus, se cumprindo na vida de Ana, ela ofereceu ou entregou ele novamente para o Senhor. E mais tarde ele vai ter um ministério lindo, um ministério perfeito na presença do Senhor. Samuel, para quem não sabe, ele era juiz, ele era profeta e também ele era sacerdote. E no capítulo 16 do primeiro livro, que tem como nome, tem como título seu nome, Samuel, ele está exercendo o seu ministério profético. E como profeta, o homem ele precisa ser íntimo de Deus. Como profeta, o homem precisa ser sensível à voz de Deus. Como profeta, o homem precisa ser obediente a tudo aquilo quanto o Senhor lhe disser, lhe mandar. E assim era o profeta Samuel. Independente do que os homens iam entender, falar, criticar, bem dizer, Samuel não estava nem aí. Samuel, ele prisava
ou melhor, frisava tudo aquilo que Deus mandava ele fazer. Samuel, ele não se importava se iam se agradar ou não. Se Deus mandava, Samuel fazia. E eu começo a aprender algo aqui muito interessante para mim e para a sua vida. Pelo menos eu carrego isso no meu ministério, nesse chamado que Deus tem me concedido, que todo homem de Deus, mulher de Deus, precisa ser obediente à voz do Senhor. Mas como ser obediente à voz do Senhor, se o nosso ouvido não tem escutado a sua voz? Porque temos vivido dias em que muita coisa vem acontecendo, a ciência aumentando, a tecnologia engolindo toda a sabedoria humana, e com isso a consequência é que o homem também vai ficando mais esperto e mais inteligente, e muitas vozes vão falando na sua mente. Mas o homem e a mulher de Deus precisa morrer para esse mundo e nascer para o reino de Deus, porque só assim ele começa então a parar de ouvir as vozes mundanas e ouvir somente a voz de Deus. Só tem um jeito de você ouvir a voz de Deus no século 21, morrendo para o mundo. A Bíblia diz que Samuel, ele ouvia a voz do Senhor desde a sua pequenez, desde a sua juventude, ele já ouvia Deus falar com ele. Coisa boa é quando o homem ouve Deus falar. Você tem escutado Deus falar contigo? Tem muita gente que acha que Jesus ainda está naquela cruz, cravado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus ele já saiu daquela cruz. Ele ficou morto sim por 3 dias, mas a Bíblia diz que no 3º dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite, o Deus a qual nós estamos reunidos na sua presença, ele não está morto, ele está vivo pelo século dos séculos. Ele é a testemunha fiel, ele é o amém que João na ilha de Pátimo vai falar sobre a seu respeito. Ele está vivo, ele fala, mas ele só fala com aquele que morreu para o mundo e nasceu para ele. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Deus então ele vai bradar mais uma vez no coração do profeta Samuel e vai dizer: até quando? Até quando, Samuel, você vai fazer aquilo que está no teu coração? Porque era o que ele estava fazendo. Até quando você vai dar crédito àquilo que eu já rejeitei? Deus já havia falado, Samuel, Saul já passou, Saul já não serve mais para o que está fazendo. Só que a Bíblia diz que Samuel tinha dó. Só que o dó que o homem tem, ele para quando Deus manda parar. E foi assim, naquele dia, no coração de Samuel. Samuel tinha dó de Saul. Samuel não sabia o que fazer. Só que o momento de Deus chegou. E diz que Deus vai falar para Samuel: olha, enche o chifre de azeite e vai à casa de Jessé o belemita, e lá eu te mostrarei o novo rei. Interessante que Deus ele sabe quem é, o nome dos pais e o endereço. Deus ele te conhece pelo teu nome. Deus ele sabe quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Deus ele conhece o seu endereço. Eu quero profetizar desde já na tua vida que da mesma maneira que Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé ungir um de seus filhos, eu quero profetizar na tua vida hoje que Deus está enviando um anjo na tua casa para visitar áreas na tua vida que precisa ser levantada e só Ele pode levantar.
Oh, Espírito Santo de Deus. Isso é uma palavra para quem crê. Isso é uma palavra para quem crê. Isso é uma palavra para quem crê. Deus está mandando um mensageiro na tua casa visitar aquilo que está precisando ser visitado. Oh, Espírito Santo de Deus. Só Ele pode abrir, só Ele pode exaltar, só Ele pode entrar com a provisão, só Ele pode trazer a mudança, só Ele pode restaurar, só Ele pode liberar o perdão, só Ele pode consertar aquele que está fora do conserto. Samuel, enche o teu chifre de azeite e vai à casa de Jessé o belemita. Oh, Espírito Santo. Interessante que Deus, quando manda ir, Ele vai junto. Oh, Espírito Santo. A Bíblia diz que Samuel, ele vai falar para Deus o seguinte: mas se eu for, Saul vai tentar me matar. E Deus fala para ele assim: não, você vai pegar um bezerro das vacas, e chegando lá, se alguém te parar, você vai dizer que você está indo para sacrificar. Interessante que tudo acontece como Deus fala. Quando o profeta Samuel chega nas proximidades da casa de Jessé, os sacerdotes da cidade vão ao seu encontro com um certo medo e pergunta para o profeta: é de paz a sua vinda? E Samuel vai dizer: sim, é de paz, eu vim sacrificar. Interessante que ele vai dizer: se reserve, se separe, se consagre e vem sacrificar comigo. Porque o medo dos sacerdotes, porque a pergunta dos sacerdotes para o homem de Deus, se de paz era a sua vida. Eu vou te dizer por quê. No capítulo 15, a partir do versículo 32, o livro de Samuel vai nos narrar que o último encontro de Samuel com o rei Saul, e com consequência na presença dos sacerdotes daquela localidade, não foi muito boa. Por quê? Porque os sacerdotes tinham como finalidade somente agradar o homem, somente agradar o rei. Só que o rei estava fazendo tudo que era mal diante de Deus. Interessante que o homem pode até agradar o outro homem, mas se você não agradar a Deus, você está em falta com o Senhor, e quem manda é Ele. Então a Bíblia vai dizer que Samuel, quando chega lá, parece que eu vejo os sacerdotes sorrindo, parece que eu vejo o rei Saul também sorridente, mas o pecado estava sendo revelado. Como assim? Sim, Deus havia mandado o rei Saul, juntamente com o seu exército, exterminar os amalequitas. Só que o rei Saul, mais uma vez, desobedece à voz de Deus. Diz a Bíblia que, ao invés de exterminar os amalequitas, o rei Saul vai matar muita gente, vai matar muito bicho, mas vai separar aquilo que era agradável aos seus olhos. Eu aprendo mais uma coisa aqui: nem tudo que é agradável aos meus olhos é agradável aos olhos de Deus. Nem tudo que é agradável aos seus olhos agrada aos olhos de Deus. Com Deus não tem como fazer barganha. Ou você anda no querer e na vontade dEle, aleluia, ou você vai ficar em falta com Ele. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma maneira que Ele agiu nos tempos do rei Saul, Ele continua agindo nos nossos tempos, século 21. A Bíblia diz que Saul separa os melhores animais. A Bíblia diz que também ele separa vivo o rei Agag, o rei dos amalequitas, aquele que há muitos e muito tempo vinha dando, aleluia, desgraça ao povo de Israel. Mas diz a Bíblia que o pecado é revelado por profeta. Deixa eu te dizer uma coisa: o pecado sempre vai ser revelado por profeta, e na casa de Deus sempre vai ter profeta com essa revelação.
Você pode enganar do ministério, você pode enganar o pastor, você pode enganar a sua família, você pode enganar, aleluia, os seus amigos, os mais próximos, mas a Deus ninguém engana. A Bíblia vai dizer que o profeta chega lá e fala para ele assim: por que você não fez o que Deus mandou? E Saul vai dizer: não, eu até fiz, mas separei o melhor para sacrificar o seu Deus. Veja bem que quando o homem ele começa a desobedecer o Senhor, ele já não se enquadra mais no quesito meu Deus. Porque quando Saul foi consagrado, Saul adorava a esse Deus. Mas devido aos pecados que vinham crescendo na sua vida, agora Deus já não era mais dele. Deus era só do profeta Samuel. Não, os animais, só separei os melhores, porque é para adorar, é para sacrificar o teu Deus. E aí Samuel vai falar para ele assim: porventura o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que na obediência? Não, na presença de Deus o melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia. Por certo, a visão de Saul, eu estou todo errado, mas separei algo que aos meus olhos é bom. E se eu sacrificar, Deus vai me perdoar? Não, meu filho. Seu dinheiro não compra o perdão de Deus. Sua oferta não compra o perdão de Deus. Sua vestimenta não compra o perdão de Deus. Sua cara de santo não compra o perdão de Deus. O que compra o perdão de Deus? A obediência diante do Senhor. Deus fala para ele: o melhor para mim não é o sacrifício, é a obediência. Então Samuel vai se irando com aquela situação, e diz a Bíblia que ele manda chamar o rei Agag. Diz a Bíblia que o profeta Samuel fala para Saul: traga a minha presença agora o rei Agag. E diz que quando o rei Agag é levado à presença do profeta Samuel, ele chega todo sorridente, e diz que a morte já havia passado por ele. Só que mal sabia ele que o profeta Samuel não temia o rei Saul. O temor do profeta Samuel era muito além. O temor do profeta Samuel era diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Samuel fala para ele assim: olha, assim como a sua espada desfilhou muitas mães, desfilhada será sua mãe pela espada. Então a Bíblia vai dizer que na presença do rei Saul, dos sacerdotes, de todo o povo, Samuel vai despedaçar o rei Agag. Interessante que ele não estava nem aí para o que iam dizer, porque o negócio do profeta não é com o homem, o negócio do profeta é com Deus. Doa a quem doer. Se Deus falou, está falado. Se Deus mandou, está mandado. E cabe a mim, como homem de Deus, fazer tudo aquilo quanto Ele me disser. A Bíblia diz que o profeta Samuel despedaça o rei Agag, e isso cria um temor para com os sacerdotes, porque nunca haviam visto algo daquele tipo. Interessante que o nome Agag, se traduzido, significa talvez flamejante. A palavra talvez significa algo duvidoso. O que é talvez não é. O que é talvez não é certo. O que é talvez soa mais como mentira do que como verdade. Então o nome Agag significa talvez flamejante. Estudando acerca desse significado e pedindo uma pérola a Deus, o Espírito Santo me presenteou da seguinte forma: por que o rei Saul guardou um dos piores de seus inimigos vivo? Porque na concepção de Saul, talvez Agag poderia lhe ser proveitoso.
Talvez Agag poderia lhe ser de algum proveito. Talvez ele vai me servir para alguma coisa. Quem sabe, talvez ele vai até lutar do meu lado. Quem sabe, talvez com ele eu possa ter mais sorte. Só que Deus não trabalha com talvez. Deus trabalha com verdade. Deus trabalha com aquilo que é. Deus trabalha com concreto. Deus trabalha com aquilo que acontece. Deus trabalha sem dúvidas. Aleluia. Pegando um gancho nesse talvez, eu trago para mim e para a sua vida o seguinte: querido, com pecado não se brinca. Agag aqui significa para mim e para a sua vida o pecado que Deus já mandou largar e não largamos, que Deus já mandou tirar e não tiramos, que Deus já mandou desfazer e não desfizemos, que Deus já mandou despedaçar e não despedaçamos. O que o pecado faz para o homem? O pecado só tem uma finalidade: separar o homem de Deus. Isaías capítulo 59, 1º e 2º diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas o que faz separação do homem para com Deus é o próprio pecado cometido. O pecado do rei Saul vinha cada vez mais afastando-o de Deus. Cuidado, o pecado só tem uma finalidade: te afastar de Deus. Então aquilo ficou marcado na mente dos sacerdotes. E agora no capítulo 16, quando Samuel chega na cidade e os sacerdotes o avistam: de paz é a tua vinda? Perguntam para ele, e ele diz: sim, é de paz. Eu vim sacrificar, venham comigo. Mas antes de sacrificar, se santifica primeiro. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Jessé, ele pega toda a família Jessé, sua esposa, seus filhos, santifica antes de sacrificar. Eu aprendo uma outra lição aqui que é fiel e verdadeira. Querido, a Bíblia diz que Deus, ele espera de nós um culto racional como oferta agradável diante dele. Só que eu entendo que o nosso culto também é o nosso sacrifício diante de Deus. Só que segundo essa palavra, antes de sacrificar, tem que haver consagração, separação. Então se eu venho para um culto como esse, de qualquer maneira Deus não recebe meu sacrifício. Se eu venho para um culto como esse, de qualquer maneira Deus não recebe o meu louvor. Se eu venho para um culto como esse, de qualquer maneira Deus não recebe a palavra. Deus não recebe a minha presença como nada. Sabe por causa de quê? Deus não trabalha com o impuro, Deus trabalha com o puro. O impuro ele só trabalha de uma forma: ele resgata e purifica. Mas depois que ele purifica, ele diz: santificai-vos, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Aleluia, Deus. Eu aprendo aqui: antes de sacrificar, se santifica. Antes de sacrificar, se santifica. Antes de ofertar, se santifica. Antes de louvar, se santifica. Antes de evangelizar, se sacrifica, se santifica. Por que nós não vemos hoje os milagres que aconteciam todos os dias naquela época no templo? Porque não nos santificamos primeiro. Entendemos que podemos levar a vida de qualquer maneira, e quando chega na hora do culto é só ir lá, pregar uma palavra bonitinha, profetizar a bênção e dizer Deus vai te dar. Só que não acontece nada, irmão. Por que não acontece nada? Porque não existe mais a consagração diante de Deus. Aleluia, Deus. Nós só nos consagramos quando é dia de consagração na igreja, e quando nós conseguimos chegar de manhã cedinho. Caso contrário, não tem. Não, hoje eu vou trabalhar, então não preciso me consagrar. Aleluia. Não, meu dia vai ser de batalha, eu não vou jejuar. Não, estou cansado demais, hoje eu não oro não. E é por isso que Deus não tem operado através da nossa vida. Deus nos levantou para ser coluna na sua casa.
Deus nos levantou para ser profeta na sua casa, como foi falado aqui, aleluia, dos dons do Senhor. Nós não vemos mais na casa de Deus os dons. Nós temos visto espetáculos, é raio-x, é não sei quem de Jesus, e as igrejas estão lotando. Eu nunca vi, pastor Luan, na Bíblia Deus dizer: o ministério de Paulo vai ser do raio-x, o ministério do outro vai ser do sangue. O ministério, eu nunca vi. Aleluia. E um monte de adivinhando a vida dos outros, e estão falando é profeta, é vaso. Mentira, irmão. Em toda a Bíblia Sagrada você não vai ver nenhum dos apóstolos sendo usado dessa forma. É um espetáculo, e a igreja está lotada. E eu vou te dizer, a culpa não é deles não. A culpa é daqueles que carregam uma Bíblia e não fazem uso. Porque se lê a palavra, não é levado por vento de doutrina, por engano. A Bíblia diz então, voltando para o texto, que Samuel, ele santifica, os sacerdotes se santificam, e então eles sacrificam aquele bezerro para Deus. Um banquete agora é formado na mesa de Jessé, e diz que Abinadab, quando passa diante do profeta, ele se alegra no seu coração. Sabe aquela coisa, agrada aos meus olhos, mas aos olhos de Deus não agrada? Foi assim que aconteceu com Samuel. Quando Abinadab passa, ele se alegra e diz: por certo está passando o novo rei. E Deus do céu fala assim: você vê como os homens vê, mas eu não vejo como vocês vê. Eu vejo o coração. Aleluia, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus sondar o meu e o seu coração nessa noite, será que Ele vai se agradar? Aleluia, Deus. Porque é muito fácil falar dos filhos de Jessé que foram reprovados diante de Deus. Mas será que se Deus sondar agora o meu e o seu coração, será que nós vamos ser aprovados? Porque a Bíblia diz que passa Abinadab, passa Samar, passa Eliabe, e mais 3 vão passar, e todos são achados em falta diante de Deus. E eu fico pensando: Jesus, e se eu passasse agora? Será que o meu coração está bem diante do Senhor? A Bíblia vai dizer que a todos Deus reprova. Então Samuel vai perguntar para Jessé: acabaram-se os jovens? E diz que, sem entender nada, Jessé vai dizer assim: não, ainda tem um menor. A cada dia que eu leio esse texto, eu mais me apaixono por Jesus, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele continua escolhendo somente os menores. Aleluia, Deus. Tem muito grandão aí falando, fazendo, acontecendo, mas foi o homem que escolheu, não foi Deus. Porque Deus não trabalha com grande, Deus não trabalha com espalhafatoso, Deus não trabalha com quem se acha, Deus não trabalha com aquele que é cheio de eu posso, eu faço, eu aconteço. Não, Deus trabalha com aquele que ninguém conhece, com aquele que ninguém viu, e quando viu não quer. É esse que Jesus escolhe. Sabe o que mais me alegra? Nós estamos diante de um cenário onde só não vê o milagre quem não faz a obra. Como assim? O nosso município, ou melhor, o nosso estado do Rio de Janeiro está infestado. Em todas as ruas que você vai, está lá um grupinho que a sociedade não quer. Estão lá fazendo aquilo que eles acham que é certo. A rua fechada e o grupinho fortemente armado, mas é ali que está o milagre. Como assim? Se você fala de Jesus para eles, eles querem receber, eles querem ouvir. E outra, não querem palavra bonita não, eles só querem um abraço, eles só querem ouvir a esperança vinda da sua boca. E aí quando você faz a obra, vai passando o tempo, parece que nada vai acontecer. Mas aí você se esbarra com um daqueles que você evangelizou e vê que é um novo homem na presença de Deus. Isso é milagre do Senhor. Eu digo isso sempre e vou repetir.
O nosso Brasil não precisa de um novo governante, não precisa de um novo presidente. O nosso Brasil precisa da manifestação dos filhos de Deus. Quando eu e você nos manifestarmos por essas ruas, fazendo aquilo que Jesus manda nos fazer, o nosso Brasil muda. É muita igreja e pouca obra. É muita igreja e nenhum milagre. Por quê? Porque estamos sacrificando, sim, mas não temos nos santificado. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Jessé manda chamar o menor. E agora vem chegando Davi. Estava lá no meio do mato, fazendo o trabalho que na família não se escolhia ninguém da família para fazer. Se contratava um empregado para fazer. Mas como Davi era um filho bastardo e ninguém nem gostava da presença dele dentro de casa, então ele fazia o trabalho que ninguém queria fazer, o trabalho desonroso. Mas o interessante é que aquele trabalho desonroso Davi fazia com graça. A Bíblia diz: tudo quanto vier na sua mão para fazer, fazei-o a fim de agradar a Deus. Davi sabia: meu pai está me dando um trabalho desonroso, os meus irmãos estão caçoando de mim, mas quem está na direção da minha vida é Deus. Eu vou fazer com todo empenho, eu vou fazer com todo carinho, porque a minha vontade, a minha realidade não é agradar o homem, a minha vontade, a minha realidade é agradar a Deus. E diz que agora Deus canta a pedra dele. Deixa eu te dizer uma coisa: continue na posição do Senhor, que mais cedo ou mais tarde Deus vai gritar o teu nome aonde quer que você esteja. A Bíblia diz que lá no meio do mato vão chamar Davi: olha, estão te chamando lá na casa do teu pai. Por certo, Davi pensou: vou tomar uma bronca, será o que é que eu fiz dessa vez? Davi chega, se depara agora com um banquete, um profeta na sua casa, um monte de sacerdotes, seus irmãos, seu pai, sua mãe, uma mesa bonita e repleta. Eu quero acreditar que Davi, ele até pensou: será que me chamaram só para me humilhar mais uma vez? Será que me chamaram para ver todo esse banquete e comer por último o que sobrar? Só que a Bíblia diz o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no seu tempo Ele vos exalte. Davi vivia uma vida de humilhação, mas debaixo das potentes mãos do Senhor. Sabe o que ele fazia no meio da sua humilhação? Ele não murmurava, pelo contrário, era ali no meio da humilhação, no anonimato, era que ele compunha os seus melhores salmos de louvor a Deus. Querido, saiba de uma coisa: é no momento da crise, é no momento da dificuldade, é no momento da humilhação, é que se você entrar na presença de Deus e abrir o seu coração, você vai viver coisas extraordinárias jamais vividas pelo homem. Era